Olá pessoal, estamos no ar com você, com o Dinheiro de Hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês as melhores mentes do mercado que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, aquele bate-papo leve, mas sempre com o nosso propósito de tornar o seu investidor melhor a cada dia. E agora, nesse comecinho de 2024, a gente aproveita aqui a sabedoria dos nossos convidados, a bagagem dos nossos convidados, para discutir assuntos relevantes e traçar as perspectivas desses tópicos para o ano de 2024. E agora nós vamos puxar uma pequena bateria sobre fundos de investimento. E para ler um pouco do que vai ser o ano de 2024 para fundos de investimento, como foi o ano de 2023, ninguém melhor do que o Hudson Bessa. Hudson, é um prazer recebê-lo aqui novamente, cada vez em um estúdio. Cada vez em um estúdio, sempre melhor. Obrigado, Felipe. Primeiro, super obrigado. Sempre um grande prazer. Aqui um dos grandes nomes aí no Brasil na discussão sobre fundos de investimentos, e a gente tem um momento aí bastante interessante, bastante dinâmico dessa indústria, né? A gente veio de um ano de 2023 muito desafiador e um ano de 2024 onde as regulações que começaram a ser pensadas no ano passado começam a se aplicar. Então, vamos começar do começo. O que esperar desse ano de 2024, Hudson? Olha só, essa é aquela pergunta, chavão, né? Pergunta do milhão, né? O que esperar de 2024? Bem, para começar, fazer previsão está cada vez mais difícil, né? As previsões estão fazendo os economistas queimarem a língua de maneira recorrente, né? Tem muita coisa no radar, né, Felipe, para 2024, né? A gente tem a questão do juro americano, quando começa a cair, né? E em que velocidade vai cair. Tem a questão de China. A gente teve na semana passada, finalzinho da semana passada, hoje o anúncio da Evergrande, né? Pedindo falência também. Não é novidade a Evergrande? Não, mas no meio de uma tentativa da China de retomar a economia, a Evergrande cair, mostrou ali que não está fácil a Evergrande. E a Evergrande é um gigante, vai arrastar, pode arrastar, tem potencial para arrastar um setor imobiliário, né? Então assim, só aí já tem duas grandes preocupações, né? A gente ainda tem, só falando de mundo, olha só que coisa, né? Só falando de mundo, ainda fora Brasil, né? A gente ainda tem a questão do conflito, Hamas com Israel, que aumentou-se, ou que está aumentando, e aí a gente já fala também do Mar Vermelho também, que já está trazendo impacto na questão de preços, por conta dos fretes, e também em prazos, o que pode vir a trazer alguma questão de cadeia de suprimento, com mais pressão sobre preços também, tá? É mais uma coisa que a gente ainda tem que falar, e a eleição americana, né? Que é mais um fator que pode causar desestabilização, porque a postura do Trump ela é muito isolacionista. E sendo mais isolacionista, tende a criar tensões no mundo também, né? Então, assim, isso é só mundo, né? No Brasil, a gente vai ter um pouquinho parecida com os Estados Unidos, só que a gente já começou os cortes, mas até onde vai, em que velocidade, né? Porque a gente tem uma questão do, como sempre, do fiscal que preocupa, saiu hoje o número do déficit, né? Temos aí em torno de 2,2 mais ou menos, 2,1, 2,2, bem acima do pensado. Ah, mas tem a questão do precatório que foi antecipada, tá bom, isso aí daria 1,3, 1,4, não é nada bom, ninguém confia, ninguém acredita que vai ter déficit zero, e, portanto, pressão sobre a dívida pública, pressão sobre a dívida pública deve levar também a pressão sobre os juros. Então, qual é o limite para a queda de juros? É 9,5? É 9? É 9,25? Bem, talvez um pouquinho mais. Né? A ver também, né? Esse é um ponto importantíssimo, que queda de juros tem o efeito da política monetária por si, mas não só. Tem a questão de quanto você precisa pagar para aceitarem financiar o governo. Sim. E tem a questão de como você se compara com os pares no mundo. Se a gente fizer uma política monetária perfeita, irretocável, inflação a zero, e os Estados Unidos pagar 5, a gente não pode pagar 4,5. Com certeza. Não, com certeza. Esse outro ponto que você falou é fundamental. O mundo, o dinheiro, é uma competição pelo dinheiro no mundo, né? O Brasil, como você falou, se os Estados Unidos pagar 5, alguma coisa, pagar 5 mais alguma coisa, com certeza, né? Fazendo conta grossa, é isso aqui. Então, assim, e nos Estados Unidos também há uma pressão em cima dos juros longos, né? Porque também está com um déficit enorme também, há um certo limite até onde também vai cair. Ao que, se a gente nota, os Estados Unidos está com dificuldade de conseguir vender títulos, não tem uma demanda como tinha antigamente, então os juros longos também estão subindo.
Aqui a gente vai ter um ano de eleição municipal, com uma natural pressão sobre o orçamento público também. Há um embate cada dia mais forte aí entre Congresso, Supremo, governo, uma briga de cada um puxando um lado entre Congresso e governo, né? Um cabo de guerra por recursos. Então, assim, nesse panorama todo, tudo isso para dizer que não é fácil. Agora, com certeza, juros vão continuar altos. Você pode dizer, se a inflação der em torno de 4% e os juros fechar em torno de 9,5%, então vai de 5,5% de juros real. Então, isso é um juro baixo? Não é juro baixo. No contexto onde não é juro baixo, com certeza você tem uma questão de oportunidade para investir em ativo de risco. Bolsa, para começar. Quanto vai se pedir de juro real para investir na Bolsa? Aí você olha e pensa, Ibovespa na fase de 120, algumas casas falando 135. Então, se a gente fizer uma conta rápida aqui, isso vai dar 15%, vai, mais ou menos. Pô, 15%, tira a inflação, vai valer a pena com o risco de bolsa para ganhar mais 4,5%, mais 5% acima da renda fixa? Não sei se vai valer a pena, então é uma pressão adicional também, né? Ano passado, o que deu bom resultado para multimercado foi bolsa estrangeira, principalmente com foco em tecnologia e criptoativo, né? Criptoativo é uma classe de ativo que, particularmente, a gente tem que muito para aprender ainda. Então, eu não conseguiria dizer, esse ano vai ser um ano bom para quê? Não sei. Não sei dizer, alguém tem que parar, começar a fazer modelo. A gente que estuda, né? Alguém tem que parar, começar a fazer modelo, entender quais são as variáveis inerentes daquele business, tal. Com certeza tem gente que está estudando, mas acho que não tem nada ainda amadurecido sobre isso, né? Bolsas internacionais depende muito do que a gente falou. Que tecnologia continuará sendo um fator? Ok, ninguém duvida, mas vai ter o mesmo ímpeto com tanta coisa acontecendo e ainda mais sabendo que isso está muito concentrado no mercado americano? Tudo isso para falar que eu acho que esse é um ano que, mais uma vez, a renda fixa tende a ter predominância. Ativos de risco podem performar bem, mas vai dar trabalho. A pessoa, para performar bem, vai ter que encontrar. Não é uma estratégia óbvia, não acho que é uma estratégia óbvia desenhada. Tem possibilidade? Tem, mas as pessoas vão ter que procurar de fato fazer um bom trabalho de busca para encontrar as boas oportunidades. A gente tem um fato bom, que como o juro está caindo, a gente estava com muita pressão no lado do crédito, então pode ser que o crédito comece a andar melhor do que andou ano passado, e algumas empresas também, porque o custo de capital vai cair. Então, tem coisas boas que podem ajudar? Tem. Mas, mais uma vez, você vai brigar com um juro de 5,5%, 5% real ao ano. Então, assim, a força que deve ser o imã que deve puxar a renda fixa. Os mercados de risco vão ter que se esforçar para conseguir encontrar valor. Com um atenuante que a gente vinha com a pressão de taxa de juros muito alta sobre as empresas, sobre o custo de capital, que vai dar uma melhorada. Mas cá entre nós, 5,5% real, ainda é uma pressão razoável, né? Tem uma conta que eu costumo fazer que é o seguinte: as empresas, para abrirem capital no novo mercado, precisam vender pelo menos 25% do seu equity, né? Por que existe esse corte? Porque senão as empresas gostariam de lançar menos do seu capital. Então 25% já é um empurrão. Agora vamos lá. Se a gente entende que 25% é um empurrão, a gente está falando que a empresa precisaria de 25% do seu capital para continuar crescendo. Agora vamos fazer as contas avessas. Eu tenho uma empresa que quer ir para a bolsa. Ela precisa cobrir seu custo com seu ROI. Ela precisa cobrir taxa básica mais prêmio de risco. Se o prêmio de risco, então a gente está falando de taxa básica 10, se o prêmio de risco for 5, 6, 7, digamos 7, ela precisaria rentabilizar seu capital a pelo menos 17% ao ano. Ajustes de beta, etc. e tal, fazendo pela média 17% ao ano. Mas se a empresa tivesse um ROIC de 17% ao ano, talvez ela não precisasse ir para a bolsa, que ela ia se financiar com o próprio crescimento. Aí o pessoal pergunta, por que não tem empresa indo para a bolsa? É simples, a conta não fecha. Estruturalmente, a empresa boa não vai para a bolsa. Aí quando a gente teve a onda de IPO, foi aquela maravilha lá,
da janela de final de 2021, né, com as empresas que depois tiveram muita dificuldade em carregar o modelo, né? Eu acho que no Brasil tem uma conta que é o seguinte: o risco aqui, ou melhor, o prêmio de risco é tão alto que grandes negócios... Inovação, por exemplo. Vamos retomar. Inovação. Inovação é risco na veia, não é isso? O que é um polo de crescimento do sistema capitalista? Vamos pegar lá o Schumpeter, só para fazer aquela brincadeira de economista. Vai lá. É inovação, não é isso? Então, os Estados Unidos cresce, a tecnologia está por inovação. Só que inovação é risco. Então, assim, num negócio que é de risco, iminentemente de risco, como é que o investidor no Brasil, quanto o investidor no Brasil vai querer ganhar para poder financiar via equity investimento de risco? Aliás, via equity tem que ser, né? Porque investimento de risco não vai financiar com dívida, né? Então, pelo menos nos estágios iniciais. Quanto o cara vai querer? É impossível. A conta que você fez mostra claramente que uma empresa que já está no mercado, operando, que já é conhecida, ela tem um custo de capital que não dá. Inviabiliza o negócio. Agora imagine alguém que vai montar uma startup, um Google. Se o Google quisesse ter nascido aqui, quantas pessoas teriam de pedir de remuneração do capital para poder investir, comprar equity de Google? Exatamente. Mas hoje em dia o Google é mesmo. Mas ninguém na partida imaginaria que a economia tem essa transformação toda. No início dos anos 2000, hoje em dia é fácil falar. Nos anos 2000 ninguém imaginou que a internet ia ser o que é hoje. Ninguém imaginou que esse mundo telecom, a gente lembra de telecom, como é que era a telecom? O iPhone é uma invenção de 2000, que mudou, que hoje em dia tem esse poder computacional na nossa mão, que faz parte do nosso dia, que no final das contas acabou impulsionando, viabilizando rede social e tudo mais, que é o telefone celular. Basicamente, esse smartphone é alguma coisa que é 2007, 2008. Então, em 2000, quando o Google estava surgindo lá atrás, ninguém imaginava que o mundo tecnologia se desse. Então, qual era a taxa de risco que você ia querer? Acho que você matou, eu concordo plenamente com você. E aí a gente joga a conta. Não, mas o Google teve uma performance exorbitante. Mas vamos pegar a média. Quantas empresas ficaram no meio do caminho puxando a taxa de retorno para baixo? Se a gente tivesse, pensando no cenário de médias, né, porque a gente não sabe o que vai dar certo, provavelmente a gente não teria um custo de capital que viabilizasse essa indústria aqui. E talvez até por isso a gente não teve essa indústria aqui. Não, com certeza, eu não tenho dúvida disso. Fazendo uma comparação com investimentos, é que nem aquelas histórias que você vê daquelas caras, não, porque sujeito ganha uma fortuna ou com dividendo, ou com bolsa, ou com não sei o que e tal. Tá bom, quantos Warren Buffett tem além do Warren Buffett? Quantos ficaram pelo caminho? Quantas pessoas, não, fulano ganha muito com dividendos, mas quanto essa pessoa também tem opção de ficar naquela empresa até melhorar? Fulano só ganha. Só ganha porque ele só vende quando quer. Não vende quando precisa? Exatamente. Então... E aí vem um ponto estrutural também do modelo em que os fundos são criados e o debate que se traz em torno deles. 80% dos fundos de ações recorrentemente perdem para o índice, né? Isso tem um ponto fundamental aí. Fala, poxa, o Warren Buffett tem um retorno maravilhoso. Tem, mas ele tem tempo, ele pode ficar em quanto tempo ele precisar, e tem ativismo no estrito sensu. Ele tem cadeira, cada posição dele funciona como um private equity. Ele tem posição suficiente para ter uma cadeira no conselho, influir na gestão e, no limite, gerar valor ou impedir que esse valor seja destruído. Sim. Agora, será que no stock picking você vai conseguir gerar muito mais valor? Né? Simplesmente escolher a ação e você vai achar uma ação que renda muito melhor que as outras? Uma conversa difícil, e a gente que acaba pesquisando, os artigos vão mostrando algo em outra direção. Né? Tem artigo que, se for fazer uma bibliografia lá de artigos, são estudo bibliográfico, artigo que comprova que stock pick dá certo é difícil de encontrar, hein? Difícil. É difícil de encontrar, hein? 10 para 1, né? Mais ou menos. Agora, tem um negócio com fundo, você falou. Outro dia eu escrevi um artigo falando um pouco sobre isso. Até fruto de uma aula que eu estava dando na pós-graduação e tal. Fazer gestão de um fundo não é a gestão do seu caixa. Você compra lá um grupo de ações. O mercado foi mal. Você começa a ter saque. Você tem que vender o ativo. Você não tem a opção de não vender o ativo. Você tem que vender o ativo. Às vezes a tese de investimento que você comprou é boa, mas ela está custando a maturar. Só que aí
tem alguma outra tese aí no caminho que não é tão boa, mas matura mais rápido. E aí as pessoas começam a sacar de um fundo e levar para outro fundo. Essa tese que ia maturar, de repente você tem que vender. E aí você, mais uma vez, esse fundo novamente não vai performar tão bem. Então assim, fazer a gestão de um portfólio de terceiros, outra coisa é nível de risco. E o meu portfólio eu boto o nível de risco que eu quiser. Se eu perder, eu perdi. No fundo eu não posso, porque eu tenho um grupo de pessoas aqui. Eu tenho um compromisso com essas pessoas de um determinado nível de risco. Não adianta, eu não posso correr um nível de risco maior. Aí alguém diz, mas o outro fundo está indo bem. Mas aqueles cotistas de lá querem um outro nível de risco. Você quer? Você quer esse nível de risco quando está ganhando, mas quando está perdendo você não quer. Então assim, não é fácil. Fazer gestão de fundos não é fazer gestão do seu capital. E com outro agravante que a gente falou. Quando a pessoa tem muito capital, é o que você falou. Tem assento no conselho. Eu posso esperar a hora. Posso esperar a hora. Estou perdendo? Tá bom. Eu acho que o papel é bom, eu vou ficar com ele. Então, tudo isso é muito diferente. E aí vem um agravante. Momentos de muita volatilidade são as oportunidades, tem momentos de muita volatilidade e tal. Perfeito. Não há decisão sobre isso. Se tiver tudo parado, não há muita oportunidade. Agora, também, quando você faz gestão de recurso de terceiro, no momento das grandes oportunidades, também tem os grandes vales, que podem ser provisórios, podem ser naquele momento e tal. E aí, o que acontece nessas horas? Nessas momentos você tem saque, muitas vezes, porque, em geral, o investidor não vai, muitas vezes não pode esperar, não quer esperar, não sabe o jeito que comprou, tanto faz, ele é soberano, ele faz o que ele quiser. E aí, mais uma vez, você às vezes fica sem caixa, para poder pegar outras boas oportunidades. Você tem, da mesma forma, às vezes a gente discute sobre o efeito mecânico da redução de risco de uma carteira de dividendo, porque todo mês você recebe aquele dividendo, reinveste o dividendo, quando a ação está nos seus vales você compra mais, quando ela está nos seus picos você compra menos, isso vai reduzindo a volatilidade média. Só que o pessoal esquece que a mesma coisa acontece quando você saca de um fundo recorrentemente. Acontece exatamente o mesmo efeito, mas ao contrário. Se você saca sempre 100 mil reais por mês para pagar as despesas da sua família de um determinado fundo, é um bom saque, né? É um bom saque. Quando você tem o vale do fundo, você está vendendo mais cotas. Sim. E está colocando mais pressão pro gestor vender aquelas posições no vale. Né? E isso não contamina só a sua carteira, como de todos os outros cotistas. De todos os outros cotistas. É um investimento coletivo, né? Investimento coletivo. Então você está na média, você está naquele ônibus que vai para o mesmo lugar. Não é para você dizer... E se não tiver parada no meio do caminho, só para fazer uma analogia, você não pode sair do ônibus. Porque não tem uma parada especificada. Você vai ter que ficar para o bem e para o mal. Né? Então fazer gestão de recursos, muitas vezes as pessoas comparam com a gestão do capital próprio, e aí eles comparam com alguns grandes investidores que ganham muito dinheiro. É diferente. É muito diferente. É muito diferente. É bem mais fácil você ganhar dinheiro, por exemplo, numa estratégia de dividendos, quando você tem muito dinheiro. Sem sombra de dúvida. Você tem muito dinheiro. Quando você não tem, não é tão fácil, entendeu? Então esse é um dos desafios de fundos, muitas vezes, né? E o fato, por exemplo, você está falando das ações não baterem, é um mercado... Como ano passado foi um ano esquisito. Se for ver a Bolsa, até o último trimestre, ela ficou ali entre 0 a 0 e perdendo. Ali pelo meio do ano deu uma subida, depois caiu de novo e tal. Ela ficou ali até o terceiro trimestre, até o último trimestre. Só no último trimestre, dos 22 e pouco do ano que ela teve lá, basicamente, acho que 18, 16 ela pegou no último trimestre. Outubro e novembro. Outubro e novembro, na verdade o último trimestre é outubro e novembro, basicamente. E aí? Aí você vai dizer, poxa, mas muita gente não aguentou ficar o ano inteiro em ações. Quem não aguentou ficar, perdeu. E eu estava conversando com o pessoal da Athena, com a Lígia, um beijão para a Lígia, super parceira aqui nossa também. Ela estava comentando justamente, a gente estava comentando justamente da quebra de ciclos. Você, se no começo do ano você comprou pré, porque você achava que estava maravilha comprar pré, etc e tal, você toma a invertida e aí você perdeu na primeira esticada com aumento de risco lá com Americanas.
Aí depois você falou, então ficar pré não é legal, vou ficar pós. Aí você perdeu a pernada do fim do segundo semestre, quando as taxas fecharam. Você falou, agora eu vou entrar. Aí subiu de novo a taxa e você tomou invertida de novo. Então, dependendo da sua gestão ativa, ano passado foi um ano caótico, um ano perfeito para você perder dinheiro. E o que a gente viu aí, a gente vinha numa batida, você acompanha melhor do que a gente aí, essa evolução da indústria, né, e essa maturação da indústria, do mercado financeiro brasileiro como um todo, mas especialmente da indústria de fundos, em que a gente vinha ganhando share na indústria por produtos mais diversificados. Então a gente viu os multimercados ganhando espaço, até com o advento das plataformas, essa maior educação financeira das pessoas. Desde lá de 2016, 2017, a gente via uma maior sofisticação no produto comprado. E o que aconteceu? Ano passado, pela primeira vez, essa balança esse pêndulo voltou a balançar. Renda fixa ganhou share e os multimercados perderam. A gente está com um coração mais dolorido para a indústria de fundos, os gestores a gente está esvaziando um pouco aqui a Faria Lima e os gestores se contraindo um pouco e os investidores voltando lá aos primórdios de voltar para aquela alocação mais simples. Bem, vamos lá. Primeiro, você está certíssimo, né? Eu acho que as plataformas têm um grande mérito de ter democratizado o investimento, no sentido de dar mais acesso. E isso se reflete no aumento de share dos multimercados, né? Só que o investidor, vamos lá, são duas coisas. Vamos primeiro pegar pelo lado do ativo, né? Pelo lado do ativo, não é fácil competir com uma Selic de 13,75. Não é fácil. Não é fácil competir com uma taxa de juros que em algum momento teve 9% real. Não é fácil. Que produto vai bater esses 13,75? Você vai para o risco. Não foi um ano fácil. O motor do crédito, mas logo em janeiro, com Americanas, o motor do crédito deu uma espanada, né? Então já perdeu um motor para poder levar. A bolsa, como a gente falou, ficou ali. Juro americano é um negócio engraçado, né? É impressionante. Eu acho que parece uma discussão pendular. Toda reunião lá do Copom americano, né, lá do Fed, tem essa discussão. Agora vai parar. Não, agora vai parar. Não, vai parar, agora vai começar a cair. Eu não sei por quê. E não cai, porque a princípio não tem nenhum elemento, até onde me parece, eu não via nenhum elemento para discussão realmente, um argumento forte para dizer por que o Fed ia começar a cair. Mas essa discussão tem recorrentemente. E ficava nisso, vai cair, mas não caiu. Então o juro americano continuou subindo também. Assim, você tinha a Bolsa Americana como motor e tal, mas a gente sabe que a nossa indústria não é muito internacionalizada. E não vai estar internacionalizada de uma hora para outra também. Até porque o cliente quer comprar. Porque quando você levar uma invertida, você pode perder, você vai ver a Bolsa Americana pode estar subindo, você pode perder no câmbio. Isso não é fácil de explicar para muito cliente também. Então, o que você consegue vender para o cliente também? Então, assim, foi um ano mais complicado. Vamos pensar que foram 2 anos seguidos complicados. Pela primeira vez na história, o fundo de investimento teve 2 anos seguidos de captação negativa. Ano passado, 23 e 22. Nunca tinha tido 2 anos seguidos. Foram 2 anos seguidos de captação negativa. 2 anos seguidos de multimercado indo mal. Neste ano, particularmente, até agosto, com a Selic em 13,75, ou seja, um bom pedaço do ano, quase que 3/4 do ano e tal. Então, assim, só você falou da sua conversa já demonstra que tem alguns desafios. O investidor, ele é sensível a retorno. Ele perde um ano, perde o segundo ano, ele saca. E aí ele olha para a taxa de juros, vê esses fundos, muitos desses fundos de renda fixa com papéis públicos, título público federal e papel de banco. Não chacoalha que nem crédito. Ele olha para o lado e vê. O que ele faz? Bem, eu vou para lá, né? Já perdi ano passado. Estou perdendo esse ano de novo? Não vou continuar aqui. E depois, Felipe, tem um ponto que a gente não sabe exatamente até onde vai, que é como são feitas essas vendas.
Você vendeu ou te venderam um produto de risco que, numa determinada janela de tempo, vai lhe dar um retorno, ou você simplesmente comprou 130% do CDI? Porque 130% do CDI não tem nenhum lugar escrito aqui se é 1 ano, 2 anos, 3 anos. Vender algum produto assim, este produto dá 130% do CDI. Aí todo mês sai um CDI em tudo que é lugar. Sai todo dia, mas vamos botar que todo mês sai. O cara faz conta um mês, não deu 130. Não deu 130. No terceiro mês ele tem alguma coisa errada. Então tem que também saber como é que são essas vendas. Então assim, eu acho que este retrocesso, essa mudança, essa migração para a renda fixa, que também perdeu recurso. Embora o share tenha aumentado, ela perdeu menos. E aí faço uma perna para uma questão também, que é até onde as pessoas, numa conjuntura ainda apertada, e aí eu acho que tem uma discussão que é complexa, a questão do emprego, né? Porque só pegando o pano de fundo, que é a questão americana, que é a melhor para exemplificar, né? Todo mundo apostava que ia ter desemprego nos Estados Unidos, ou melhor, com aumento da taxa de juros, então a economia americana ia pelo menos ficar ali a meia bomba com algum desemprego. Não aconteceu nada disso, né? Então, há um fenômeno aí no mundo também que é entender essa questão inflação, crescimento, emprego, que os manuais de economia, pelo jeito, não estão conseguindo explicar tão bem. Nessa questão toda, o Brasil melhorou a questão do desemprego. Ok. Porém, a gente vê muita gente em dificuldade. Inadimplência só agora está caindo, só nos últimos anos. Então, assim, as pessoas também estão tirando recursos. Talvez até da época da pandemia ainda, talvez. A poupança teve mais um ano muito ruim. Então, talvez as pessoas estejam tirando dinheiro das suas aplicações para pagar contas. E se isso for verdade, já estou perdendo multimercado 2 anos, né? Vou tirar mais daqui e menos dali, que ali pelo menos me dá uma alegria. No final do ano ele vai bater 13%. 1% ao mês, né? Vamos combinar, né? E ainda essa enxugada da poupança piora outras perspectivas, que é justamente a poupança pública que financia investimento. A gente já tem um país que está sofrendo de investimento há muito tempo, e a gente enxugando mais essa disponibilidade de poupança, menos projetos são financiados, e a gente vai girando esse motor negativo, né? Vai girando. O que a gente tem, a gente vem vendo, né, meio talvez não tão bem quanto a gente gostaria, mas está indo melhor, são os fundos estruturados, né? Fundos imobiliários, que continuam indo bem, os FDICs, que também vêm performando bem e tal, tem o Fiagro agora, o Fiagro está dando um show aí, são os primeiros produtos, acho que ele é um produto que a gente também vai ter que ver o histórico dele, mas ele vem bombando aí também, e os FIPs, né? Que também são uma opção para investimento de longo prazo. Aí falando FIP não vou falar entidade de investimento não, FIP realmente da natureza de financiar risco, né? Com essa natureza específica, né? Esses produtos eles vêm crescendo, né? Esses produtos devagarzinho, às vezes dá uma invertida daqui, uma dali, mas eles vêm apresentando um crescimento consistente. Esse é um lado bom que a gente vem vendo. Esse é o lado bom que a gente vem vendo. Mas você colocou um ponto. Num país onde a gente tem uma taxa de poupança muito baixa, um risco muito alto. E o prêmio de risco alto. Um prêmio de risco altíssimo. Tem que ser, inclusive, né? Com uma taxa de juros básica muito alta, é difícil financiar. Com poupança baixa, quem financia o risco? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Os fundos de investimento deveriam estar financiando o risco. E nos estruturados, talvez estejam cumprindo uma boa parte do seu papel. Mas em estratégias mais arrojadas, quando o fundo multimercado ou fundo de ações, popular dos fundos líquidos, isso fica difícil. Isso fica difícil. Cuja oportunidade dado pela Selic é muito alta e, por outro lado, a gente tem uma taxa, um prêmio de risco que é muito alto. Num lugar onde a poupança é muito baixa, mais uma vez, né, em abundância tudo é mais fácil. Tem poupança jorrando, eu pego 1%, 2%. Se cada um pegar 2% do seu renda, 3% do seu estoque de riqueza e botar em risco num lugar com poupança abundante, você pode fazer. Mas onde a poupança é escassa, qualquer 3%, minha farinha pouca, meu feijão primeiro, né? Meu pirão primeiro, né? Com certeza. Não dá, né? Eu vou ficar aqui. Esse é um problema sério. Esse é um problema sério. E fundos realmente teve, né? O que a gente estava falando. Foi um ano
Nem dá para dizer mais que foi desafiador, foi um ano catastrófico, né? Com certeza, vamos bater esse papo aqui com o Hudson Bessa sobre a indústria de fundos, sobre o mercado de fundos aqui no Brasil, suas evoluções, suas dificuldades para 2023 e perspectivas para 2024. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com o Hudson Bessa aqui sobre a indústria de fundos, esse mercado aqui no Brasil, os desafios para 2024 e as dificuldades que nós já vivemos nos últimos anos. A gente conversou no primeiro bloco sobre essa perda, essa captação líquida negativa da indústria, que foi um pouco menor na renda fixa, mas também foi negativa em renda fixa. Então, esse cenário vai mostrando ali uma perspectiva dura para gestores. E a gente teve em 2021 um pouco mais de 4.500 fundos, cerca de 4.600 fundos novos sendo lançados. Esse número caiu para baixo dos 4.000 em 22 e caiu mais um pouquinho em 23, né? Esse medo ali dos gestores vai minando um pouco o apetite por abrir novos fundos aí para os próximos meses? Aí acho que tem duas coisas, Felipe. Eu acho assim, primeiro, ano desafiador. O ano já começou desafiador, né? O cara já começou, ele veio, o ano de 23 começa com a pessoa olhando para trás dizendo, me dei mal ano passado. Já começa com todo mundo meio que, né, pisando em ovos, né? Aí o ano começa, já começa o 23 ali com o Americana. A gente não pode esquecer que a Americana era uma empresa centenária, grande, emblemática, não sei o que e tal. Então, assim, não era uma das grandes da Bolsa, mas era uma empresa emblemática. E tinha muito crédito na rua. Então, já começou com essa bomba, né? A guerra da Rússia com a Ucrânia, lá achava-se que ia ser uma coisinha curta e já fez aniversário também, né? Então, nesse ambiente que já vinha ruim com essas duas notícias e juro americano que continuou subindo, né? Juro americano que continuou subindo, a gente ainda tem o quê? Novo marco regulatório. Então, assim, você já tem uma conjuntura que está ruim e uma regulação nova que vai entrar, que é uma revolução na indústria de fundos, né? Estamos falando de um marco regulatório com fundo multiclasse, com responsabilidades divididas entre gestor e administrador e tal. É uma mudança emblemática, uma mudança grande na indústria de fundos. Então, assim, você tem duas coisas. Uma, olhando para trás, eu não quero perder de novo esse ano. Concorda que eu já fico mais conservador? Sem dúvida. Já fico mais conservador. Depois, estou olhando para frente, estou vendo que tem um negócio grande aí, eu tenho que lidar com esse troço grande aí. Para gestoras tem aumento de custo, por exemplo, né? E aí você começa a ficar num ano onde eu tenho que navegar neste mar que não está fácil, com muito cuidado, porque eu não quero me dar mal de novo, por outro lado, e tem que me preparar para o que vem por aí. Só a Bima fez não sei quantas lives para explicar, né? Então, assim, é um negócio de vulto. Então, você bota a estrutura da asset, lá fazendo o seu trabalho e tal, tendo que, de alguma maneira, evitar perdas, e, de outro lado, uma boa parte da estrutura tentando entender o que é novo para o ano que vem. Que é a própria questão, vai adiar, não saiu assim, demorou para sair, era para outubro, passou para abril, demorou. Então, assim, é um ano onde você vai, vamos pisar mais devagar. E aí você vê esses eventos que a gente já vai, esse negócio agora, Israel com Hamas, totalmente fora. Né? Ninguém esperava um negócio desse. E não vamos esquecer, é sempre uma região que preocupa. Não só por causa da questão do petróleo, mas por causa da capacidade de contágio que ela tem. Então, assim, mais uma surpresinha nessa caixinha de surpresa que vem, né? Aliás, na verdade, a gente pegar pandemia em 20, né? Depois Rússia, Hamas, não tá fácil a vida de gestor, não. Não, se a gente considerar Brasil, você começou a contar na pandemia, mas o Brasil tinha aquela tradição de maio. Aconteceu alguma coisa? Tinha verdade. Tido Joesley Day, greve dos caminhoneiros, Brumadinho. Se você for puxando, não tem um ano de tranquilidade, né? Tranquilidade, é verdade. Então, mas também a gente não pode esquecer que foi o primeiro ano de um governo que entrou com uma expectativa, vou dizer com uma expectativa ruim, mas o mercado não comprava.
o governo. Não vou dizer que compra ou não compra ainda, não é o ponto, não é esse. Mas existia uma expectativa ruim. E não vou dizer que aquela expectativa não tinha um pano de fundo que fizesse sentido. Tinha um pano de fundo, uma política econômica muito intervencionista, não sei o que, 2 recessões seguidas, também coisa que o Brasil não quer. Então tinha um pano de fundo que justificava. Então também começamos o ano. É que a gente, às vezes, acho que o 23 foi um ano tão intenso, mas tão intenso, que acho que é tanta coisa que a gente até esquece. Mas até basicamente maio, o governo estava se provando com a questão do novo arcabouço fiscal, com a questão de tentar sair uma reforma tributária. Até maio, quase que o primeiro semestre foi um semestre de todo mundo meio apreensivo do que seria a economia brasileira, né? Com o externo que não estava fácil. E nesta situação que a gente está falando, é mais uma pressão em cima do gestor. Foi um ano fácil não, Felipe. Foi um ano fácil não. Regulação, cenário externo, cenário interno. Governo foi uma eleição muito polarizada também. Não é fácil. Vamos abrir um pouco, a gente falando um pouco de local e de tempo, né, em anos, mas a gente sempre belisca um ponto que da literatura é muito explorado, e a gente não tem ainda um consenso, que é, poxa, nesse cenário onde a gente tem dificuldade em enxergar a geração de alfa positivo, né, por parte dos gestores da gestão de carteiras, por que tantos fundos no mercado? Por que a gente continua, mesmo tendo diminuído o lançamento de novos fundos, ainda são lançados mais fundos do que morrem. A indústria continua crescendo no Brasil e no mundo. Mas, olhando para as nossas evidências, por que a gente continua criando novos e novos fundos no mercado? Aí eu acho que tem 2 coisas, tá, Felipe? Assim, isso aí também é percepção totalmente minha, tá? Realmente não tem estudos assim sobre isso. Mas vamos lá. Pegar sobre o veículo, né? O veículo ele dá acesso. A gente hoje tem, a classe média, pode ser que a distribuição de renda tenha piorado, mas a classe média está aumentando. E ele é um veículo que dá acesso. Um veículo fácil, vai lá, compra uma cota, tem um pedacinho do fundo e tal, ele é seguro e tem acesso. Então ele tem uma justificativa assim, até de conveniência, tá? Para isso. Esse é um ponto. Outra coisa o que vem crescendo muito também são os fundos passivos, né? Tem muita gente no mundo dos fundos passivos, os ETFs vêm crescendo muito, os fundos passivos não ETF também vêm crescendo muito, então há uma tendência que talvez seja até positivo, eu não sei se dá para afirmar isso, talvez as pessoas percebam que a diversificação é boa. E aí a maneira de fazer uma diversificação talvez seja comprar um ETF de um índice qualquer, ou comprar um fundo passivo de um índice qualquer. Não sei se chega a esse nível das pessoas entenderem a questão de diversificação, mas talvez água mole em pedra dura, de tanto ouvir o assessor falar, o gerente do banco, o especialista, vou botar no índice. Então acho que o passivo vem crescendo muito, tá? Particularmente no Brasil, agora no final do ano, a gente teve uma brecha que foi fechada para conta do Come Cotas para fundos exclusivos, né? Então no Brasil particularmente, o fundo exclusivo, ele é um bom instrumento para fazer gestão de caixa, planejamento sucessório, planejamento até de família, né? Holding familiar, coisa do tipo. Então tem muito fundo que cresce, né? Aqui no Brasil para atender essas demandas. O tamanho da indústria de fundos exclusivos, o número de fundos exclusivos na indústria de fundos, você com dinheiro com certeza tem esses números, é enorme. A gente está falando de alguma coisa que os números variam, né? Mas eu diria para você que a gente está falando, sem falar em fundo master, né? Só falando em fundo exclusivo, mesmo, de família, não sei o que, a gente deve estar falando de pelo menos 60% da indústria de fundo, número de fundo exclusivo, em PL talvez mais até. Então tem um tamanho de fundo grande. Por exemplo, você pega fundo de previdência. O fundo de previdência é um fundo para vender para o plano. Então você tem lá para as próprias previdências fechadas. Fazer a gestão via fundos também é bom. Fundos no Brasil estão um produto razoavelmente barato para institucional. Então, entre você ter um fundo que está tudo organizadinho, com balanço, não sei o quê, e você fazer a gestão via vários gestores, você com um gestor na sua fundação, não sei o quê, pensa, não, faça via fundos.
É muito mais tranquilo para mim, porque tem relatório, tudo bonitinho, tem um responsável fiduciário pelo fundo e tal. Então, assim, eu acho que no Brasil, no mundo, eu acho que o fundo passivo explica muito do crescimento. O fundo passivo explica bastante do crescimento, questão do acesso também. E no Brasil tem esse valor, esse adicional, que é a estrutura de fundos para institucional, ela é barata, e para as famílias ela é muito boa tributariamente. Que mesmo caindo a questão do não come cotas, chamar de isenção do come cotas, você ainda tem um produto que você só paga algum imposto o dia que você vende a cota, já que a carteira é isenta. Então, para aplicações em ações, por exemplo, faz absoluto sentido carregar a carteira dentro de um fundo. Mesmo nunca tendo o benefício da come cotas. Não tem, porque é ótimo. Você vai pagar 15% e roda e nunca paga nada. Então, se você mesmo vai fazer um fundo exclusivo, eu vou fazer o quê? Vou fazer um fundo, eu vou fazer via fundos. Tributação é fácil, e eu não pago nada. Então, inclusive, se eu não tiver intenção de resgatar, é muito melhor. Vou pagar em nenhuma negociação. Então, assim, ele tem também uma questão tributária que é inerente a essa questão da isenção na carteira, que ajuda. Tinha essa questão do come-cotas, não come-cotas, né, da isenção de come-cotas para muitos fundos exclusivos, que agora caiu, que também ajudava. Então, agora vem uma discussão grande para onde vai o dinheiro desses fundos, né? Algumas pessoas falam que vão para Previdência, por questões de alguns benefícios chamados tributários, seria uma possibilidade. Você ainda pode criar o seu fundo exclusivo, sendo um fundo de Previdência. Sim. E continuar... com regime diferenciado, né? Com regime diferenciado e sem come cotas. E sem come cotas. Então, assim, é uma possibilidade também. Então, assim, esse dinheiro vai para algum lugar, né? Mas talvez um pedaço desse ímpeto termine, né? Então, acho que aí tem algum arrefecimento. Mas a estrutura é boa, Felipe. Eu acho que a estrutura é boa. E para fazer... Hoje, essa discussão, voltando ao ponto do passivo, que eu acho interessante para o investidor pessoa física, né? A busca do alfa, a gente já viu que tem um risco embutido, né? Se você você é investidor, não está preparado para o risco, né? Vai com todo mundo. E você quer diversificar? Pega um fundo passivo. Perdi. Mas perdi eu e todo mundo. É o mercado. Não tomei ali uma decisão ruim, boa ou ruim. Não, o mercado está mal. Como sempre, se é investimento de risco, não vai botar o dinheiro vai pagar a prestação da escola dos filhos, né? Não, dinheiro de risco não é para isso, né? Dinheiro de risco é aquele dinheiro que você pode perder, né? Você deixa lá. Seu investimento diversificado, passivo, que vai acompanhar um índice. Não tem que fazer grandes acompanhamentos e não tem aquele negócio, que arrependimento, deveria ter gestor, devia ter comprado o gestor B que estava indo bem. Não, está todo mundo igual. É o mercado. Aí o drawdown de comprar um índice, a gente está falando de 10%, 20%, 30% é muito. É diferente de você tomar um pedaço da sua carteira e aplicar em uma empresa que, não raro, perde 80% do valor de mercado, 90% do valor de mercado. Então você tem uma por construção, porque o mercado não vai morrer do dia para a noite, se isso acontecer é porque todo mundo quebrou junto, né? Por construção, quando você investe no índice, você vai evitar esses cenários extremos, especialmente para quem não está acostumado a fazer essa gestão de risco ainda. É muito importante ter algum tipo de proteção para esses eventos. Não estou falando nem de cisne negro, é simplesmente, se você pegar um evento normal de cauda, já pode ser letal para a sua carteira. Sim, com certeza. Se a gente for ver, nessa questão do risco, outro dia saiu um estudo falando que das empresas que fizeram a abertura de capital, acho que em 21, eu acho que não dá menos de 20% bateram o índice. Ou seja, já é Aliás, o Warren Buffett diz que não compra ação em IPO, deve fazer algum sentido, inclusive, né? Aliás, os IPOs também que teve naquela época de 2007, lembra? Também naquela época eu fiz um estudo ali também de 70 e tantos ali, só 8 ou 9, depois de 3, 4 anos tinham batido o índice também. Acho que 5 anos depois tinham batido o índice. Ou seja, não é fácil também. Os eventos não diversificar significa que você pode ir ao céu ou ao inferno. Só que ir ao céu, principalmente num país com alto risco e taxa de juros alta, é mais difícil do que ir ao inferno. Então, assim, nessa situação,
Não estou dizendo que não vale a pena a gestão ativa. Eu estou dizendo o seguinte, separe um pedaço de dinheiro que você realmente sabe ou está disposto a perder. Disposto não naquele sentido que eu quero, mas disposto a se perder, perder. Né? Há uma parte no passivo que também você pode perder, mas que você sabe que a sua perda é menor. Né? E aí, obviamente, e o que você não pode perder e tal, coloque em renda fixa e quanto mais, tipo assim, não posso perder mesmo, deixa lá naquele negócio referenciado aí, não sei o que, deixa lá. Aí tá um pouquinho melhor, tá sobrando um pouquinho mais, já pode pensar em uma renda fixa um pouquinho mais longa, depois já pensa no índice. E aí aquele dinheiro que realmente é dinheiro pro jogo, aí você bota. Porque se ganhar, você pode ganhar muito. Mas se perder, pode perder muito também. Mas aí, como você falou, perder muito pode ser 50%, 80%. E aí só dá para perder o que você, de antemão, combinou com você mesmo, que, ok, se perder eu vou dormir tranquilo. Né? Falando em dormir tranquilo, a gente conversou um pouco sobre a pancada do mercado de crédito, já no começo do ano passado. Essa pancada veio num momento de juros altos, em que as companhias, especialmente os títulos chamados high yield, já tinham dificuldade de colocação, e esse impacto veio no enxugamento de liquidez. Sabe? As empresas começaram a ter dificuldade de captar. Nessa mesma, quase que de maneira síncrona, a gente começou a ver as discussões, e agora a liberação, de participação de pessoas físicas no mercado, interessantíssimo, de produtos estruturados, que é de FDICs. Né? Como é que fica essa relação da busca por risco de crédito, que é um tipo de risco diferente do que a gente está discutindo aqui de Sim. oscilação de mercado, pelo investidor, já sabendo de todas as limitações da leitura de risco que o investidor médio tem? Faz sentido aí essa abertura do mercado de FDICs para o investidor pessoa física, e quais benefícios ele pode trazer, dada ainda as circunstâncias de dificuldade na leitura de cenário de crédito que a gente tem hoje? Você sabe, esse é um ponto que eu acho sempre legal de discutir, pelo seguinte, se a gente for pegar a lei das debêntures incentivadas, né, ela dá uma isenção tributária para uma pessoa física que queira comprar uma debênture, um projeto de inovação, que são as debêntures incentivadas. Projeto bacana, sem dúvida nenhuma. Mas eu fico pensando em um investidor que tenha lá, que vai colocar 50 mil reais numa debênture incentivada. É um projeto de infraestrutura, de risco. Ele pode ter um problema. Seus 50 mil foram embora. Um projeto de uma debênture. Se você comprar um FDIC, nem vou falar de FDIC de infraestrutura, vamos pegar que seja um FDIC ligado a um ramo industrial, um FDIC lá para fornecedor, ou alguma coisa assim, tá? Este crédito, primeiro, ele tem uma gestão, um consultor de crédito e ele tem uma gestora, que vão selecionar originador, cedente e tal, vão montar toda uma estrutura. Todo FDIC tem uma, digamos assim, uma estrutura de chamar de garantias, que começa com uma cota subordinada, que é o quê? Basicamente, alguém que fica com a cota subordinada se der problema, o cara perde a cota subordinada e aporta, no fundo, esses recursos. Ele tem uma cota subordinada, ele tem um grau ele tem um critério de elegibilidade, ele pode ter seguro de crédito. Tá? Tem uma série de garantias que você pode montar no FDIC. Depois, e aí, mais uma vez, muitas vezes pode ser um crédito pulverizado também, de várias empresas. Pode até ser que seja de uma única empresa, mas de repente de vários originadores. Tudo isso nos leva a quê? Ele é um crédito que está mais diversificado do que comprar uma única debênture incentivada. Então, para efeito do investidor, eu fico pensando o seguinte, eu acho que o fundo é melhor. Sempre pode dar ruim, mas me parece melhor. Que eu boto meus 50 mil reais, meus 10 mil reais num fundo que tem um gestor, que tem um consultor de crédito, que tem uma estrutura de garantias que, de alguma maneira, vai segurar os primeiros problemas. Então, se o gestor não fizer muita bobagem, os primeiros problemas que já estão incorporados ali vão ser absorvidos, que já estão previstos, a possibilidade já existe, né, como PDD e coisa do tipo, eles já vão ficar ali.
alguém já vai segurá-los. Não vão chegar em mim, que tem uma cota sênior. Então, me parece que faz todo sentido. A legislação, quando agora com a nova legislação, com os FDICs, ela deixa que esses fundos cheguem aos investidores a partir de algumas regras que os gestores têm que seguir para tornar o produto mais seguro, digamos assim. Então, me parece que sim. Eu acho que hoje, dado que você tem gestão profissional, dado que o instrumento tem garantias, tem instrumentos, a estrutura, ela prevê garantias, acho que faz todo sentido. Faz todo sentido, sim. Os riscos individuais são naturalmente maiores, mas o próprio produto é desenhado para uma composição de gestão de risco mais adequada que você ir lá e comprar o papel individualmente. Com certeza, porque, mais uma vez, é diversificado, né? Você pode até pensar assim, mas pode ser que eu tenha um único cedente. Pode ser, mas um único cedente com vários originadores. É o cara que tinha o crédito, mas o devedor do crédito são vários. E todos eles vão dar problema ao mesmo tempo? Não. Mas a estrutura pode estar mal feita. Pode estar mal feita. Tudo pode dar problema. Investimento, o investimento não é certeza. Investimento sempre tem risco. Mesmo quando você compra investimento de título público. Vamos lembrar da Grécia em 2008, 2009. Você poderia ter um grego, poderia ter um fundo composto só de título da dívida grega e... Né? Então, assim, investimento é futuro. Futuro, ele é incerto por definição. Então, sempre tem risco. Nada é certo. Dado isso, uma estrutura diversificada, se seguir o by the book, sempre será melhor do que um ativo individual, na questão do risco. Sempre será melhor. Então, e numa estrutura diversificada, que o fundo ele é diversificado, numa estrutura diversificada, com garantias, com uma estrutura que prevê essas garantias, é melhor ainda. Então, eu acho melhor. É um pouco comparando imóvel. Por exemplo, por que eu não invisto, nunca investi em imóvel? Nunca investi. Imóvel assim, vou comprar por quê? Imóvel não é óbvio. Você, para ganhar dinheiro com imóvel, você tem que comprar bem. Você não ganha dinheiro no imóvel na venda. É muito difícil. Você tem que conseguir comprar bem. Para comprar bem, você tem que conhecer bem imóvel. Bairro, construção, tudo. Não adianta comprei barato. Depois descobre que tem problema na fiação, tem que trocar a fiação toda, fazer uma obra, não sei o quê. Já perdeu dinheiro. Então, comprar imóvel não é fácil. Geralmente, quem ganha dinheiro com imóvel? Sabe comprar, sabe fazer obra, comprou imóvel precisando de obra, comprou imóvel precisando regularizar a documentação. Para ganhar dinheiro tem que fazer essas coisas, tem que conhecer, tem que dedicar tempo. Então eu não compro. Mas fundo imobiliário eu compro. Por que eu compro fundo imobiliário? Com vários imóveis, de repente dá uma carteira com vários imóveis, ou tem até um único imóvel, prefiro com vários, tem até um único imóvel, mas tem um contrato de longo prazo, que garante um aluguel, coisa do tipo, ou é um de papel, com os papéis bem diversificados, já parece mais com o que a gente já conhece, que já falou de fundo líquido, né? Bem diversificados, com risco de crédito, um gestor, coisa do tipo. Eu não estou naquele um imóvel, porque também é outra coisa. Eu invisto em imóvel. Você tem quantos imóveis? Eu tenho 100. Tá bom, né? Você tem 100, se não der problema, né? Tá bom. Agora quem tem frota de carro não tem seguro, né? Entendeu? Agora, se eu tenho 2 imóveis, um imóvel, eu tô frito se um der problema, né? Tá aqui não. Tem que dar problema, der problema, tem 99 para aguentar o fundo, tem outros 50 imóveis, sei lá, tem outros tanto quanto a crise, coisa do tipo. Então, uma estrutura de fundo, ela naturalmente é diversificada, ela sempre vai ter uma gestão de risco melhor. Por isso que nesse ponto eu acho que essa questão do FDIC passar a aceitar investidor de varejo, eu acho que é uma atualização, foi uma atualização necessária. Porque assim, lá no passado eu até entendo. O FDIC ele é de uma regulação de início dos anos 2000. Começou a pegar lá, mais no meio dos anos 2000, e eu entendo por risco de crédito. O Brasil, felizmente, avançou muito nos últimos anos. Se a gente for pensar, o Plano Real é de 94. São 30 anos agora. Até 94, se a gente pensar que o produto é dos anos 2000, 2004, 10 anos depois, até 1994, a nossa vida de investidor era ser protegido da inflação. Investimento num período inflacionário, com inflação de 80% ao mês, você se protege da inflação. É aquele jogo que a gente brincava com o CDI depois, né?
atuais, 110 ou 120% da inflação, é muito mais relevante do que o número de tela. Né? Sim. Porque 110% de 80% você está ganhando 8% em cima, 120% é 16%. Então, Isso faz muito mais diferença do que o... Felipe, na época de inflação, era tipo assim, você passou um dia com dinheiro no banco e perdeu dinheiro. Na época de inflação, você deixava todo o dinheiro investido, no dia de pagar a conta você sacava o que precisava e pagava. Se você simplesmente sacasse um dia antes, esse um dia era de 2%, 3% de rendimento. Esse um dia você tinha perdido, você não recupera mais, entendeu? Então assim, por que eu estou contando essa história? O FDIC é ali do início dos anos 2000, a regulação. Você concorda que crédito privado não era uma realidade assim, não era um negócio que o brasileiro tivesse acostumado. O regulador fez o quê? Não bota para varejo. Não conheço direito isso, vou deixar logo para vender para varejo. Agora, nós estamos em 24, 23 que seja. Mudou, passou 20 anos. A gente aprendeu melhor. Tivemos a Americana? Tudo bem, mas vamos também ver. A Americana, um evento enorme. Foi até absorvido bem. Sim. Foi bem absorvido. O Brasil não teve uma quebradeira, não teve nada. Não teve cotista que perdeu 5% da cota por causa do Americanas. Então, perdeu 5%. Ruim. Na marcação a mercado, na crise de marcação a mercado 2002, teve também fundo que deu 5% negativo, né? Então assim, mas a Americana, realmente você falou, é verdade, enxugou a liquidez do mercado para crédito. As empresas passaram a ter mais problema. A gente tem um grupo aí de empresas concordata, em recuperação judicial, pedindo recuperação. Mas assim, primeiro, algumas já estavam mal. O crédito talvez tenha sido um empurrãozinho. Sim. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, ia dar problema de qualquer jeito. Algumas outras realmente foi o crédito. O crédito atrapalhou bastante. Mas mesmo assim, tivemos uma crise no mercado de crédito, tivemos uma quebradeira. Não tivemos, é uma empresa grande. Então, passamos bem por uma crise de crédito, chamar de crise, passamos bem por uma crise de crédito americanas. Né? Então, assim, nesse mercado de 2023, a gente está falando aqui já de metade dessa década de 20, a gente está indo bem, então faz sentido botar o produto sim. Maravilha, Hudson. Um prazer bater esse papo com você. Mas já acabou? Por incrível que pareça, nem eu estou acreditando, o pessoal está aqui no meu ouvido já. Rápido assim? Mas, puxa, vale N outras rodadas, mas hoje, infelizmente, já está caminhando para o final. Muito obrigado pela sua participação e deixa aí seus contatos, quem quiser continuar acompanhando seu conteúdo lá da HB, Escola de Negócios também. Fique à vontade para deixar, para que o pessoal justamente consiga aprender cada vez mais com tudo isso que você tem a compartilhar. Primeira coisa, eu preciso te agradecer, Felipe, o convite, Agradeço pela conversa, que foi ótima, né? Como sempre, conversa maravilhosa com você. Super obrigado mesmo a você, a Com Dinheiro, pelo convite. Bem, quem quiser me acompanhar, tem o site da HB, www.hbescoladenegocios.com, né? O site da escola, tá? Eu sou colunista do Valor Invest, toda quarta-feira sai coluna do Hudson Bessa no Valor Invest também. Tem um podcast também que o Felipe já me deu a honra e o prazer de estar lá, e em breve estará novamente lá, com Investimento Bessa, tá no Spotify, Apple Podcasts e assim por diante. Vai ser sempre um prazer, hein? Se vocês puderem dar uma atenção, aparecer lá para ver a gente. Maravilha. Obrigado, Felipe, mais uma vez. Muito obrigado, Hudson. Obrigado. Um prazer mais uma vez. Muito obrigado a meu. você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com o Dinheiro vai ao ar, de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, trazendo as pessoas que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer. Quer conhecer um pouco mais da Com Dinheiro e como ela pode ajudar nos seus investimentos e no seu negócio? Visite lá www.comdinheiro.com.br. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e até a próxima, nesse mesmo horário.